E aí pessoal, aqui quem fala é Rafael Santana. Estamos juntos mais uma vez aqui no canal Livro na Veia. Hoje vamos conversar sobre a história O Médico e o Monstro, um clássico do horror, escrito pelo autor Robert Louis Stevenson. Esse que é um autor consagradíssimo e que criou também um outro clássico chamado A Ilha do Tesouro. Essa história aqui não é nem um romance e nem um conto, ela está ali no meio termo. É o que é chamado na literatura de novela. Uma história curtinha, rápida, que vai direto ao ponto. Eu li essa história nessa edição aqui da Penguin Companhia, com tradução de Jorio Dauster. Mas existem muitas outras edições disponíveis por aí nas livrarias. Eu vou colocar algumas capas delas para vocês conferirem e quando vocês decidirem comprar, terem outras opções para escolher. Aí eu também meio que fui comparando ali, né? Uma versão com a outra dessa edição aqui, ó, da editora Antofágica. Ela está disponível numa edição impressa em capa dura, super bonita, e também está em e-book. Como eu sou assinante do Kindle Unlimited e essa versão estava disponível lá, para quem é assinante, não precisei pagar nada além para poder ler essa outra edição aqui de O Médico e o Monstro. Eu também dei uma conferida aqui para ver se essa tradução estava mais bacana do que a outra. E também para ver as ilustrações que estão disponíveis aqui. Aqui tem alguns exemplos dessas ilustrações. Um outro exemplo aqui para vocês. E mais um. Deixa eu ver aqui. Foi. As ilustrações foram feitas por Adão Iturruzgaray. Iturruzgaray é o nome dele. E a tradução foi feita por dois escritores brasileiros. São eles o Felipe Castilho e o Enéas Tavares. E para quem é fã do escritor Rafael Montes, há uma apresentação dessa história escrita por ele aqui nessa edição. Essa tradução aqui, para você que é curioso de qual tradução é mais agradável de se ler, essa tradução, feita pela Antofágica, da edição da Antofágica, eu achei não que o texto dela seja mais pobre, mas ele é mais contemporâneo, digamos assim. Tem algumas palavras, um linguajar usado aqui, que são mais comuns das utilizadas na literatura hoje em dia. Essa edição da Penguin, eu acredito que esteja mais próxima, a linguagem usada aqui pelo tradutor, esteja mais próxima da linguagem original, tá? Posso estar errado, mas há umas pequenas diferenças entre o texto da tradução da Penguin e da tradução da Antofágica. Eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo dessa história numa edição e na outra. Quanto à tradução das outras edições, cujas capas eu mostrei aí para vocês, eu não sei, né, como é que anda a tradução delas porque eu não tive acesso a elas. O que eu tenho como mostrar para vocês são essas duas edições, da Penguin e da Antofágica. Na tradução da Antofágica, o primeiro parágrafo é assim: Sr. Utterson, que é o protagonista do livro, o advogado, era um homem de semblante fechado, nunca iluminado por um sorriso. Frio, econômico e um tanto tímido, quando falava, retraído em seus sentimentos, um homem alto, magro, triste e amargo. E mesmo assim, de alguma forma, era amável. E na tradução da Penguin está assim: O Sr. Utterson, o advogado, era um homem de feições duras, jamais iluminadas por um sorriso. De poucas palavras, frio, nada tinha de sentimental. Magro, alto, insípido e surumbático. Mesmo assim, conseguia ser agradável. Deu para notar que tem umas palavras aqui que são mais comuns, digamos assim, né? Mais habituais da literatura atual do que as dessa daqui. Por exemplo, aqui eles usaram triste e amargo. E aqui na edição da Penguin, as palavras usadas foram insípido e surumbático. Então, se você quiser uma tradução mais fácil de se ler, eu recomendaria a da Antofágica. Porém, por algum motivo, eu gostei mais da tradução da Penguin. E foi através dela que eu li o livro até o fim. Tanto a edição da Antofágica quanto a da Penguin Companhia possuem textos de apoio, com várias informações sobre o autor, o Robert, e também sobre a história do livro. Sobre toda a importância que essa obra possui na literatura de horror. E na literatura como um todo, né? Tem algumas curiosidades muito legais aqui. E na introdução, que está disponível na edição da Penguin Companhia, escrita por Robert Michael, acho que é esse o nome dele, a pronúncia, né? Tem umas informações bem legais aqui, ó. Eu vou ler um trechinho para vocês. Robert Louis Stevenson escreveu seu romance mais famoso,
O Médico e o Monstro, em outubro de 1885, com 35 anos de idade. Morava em Bournemouth, acho que é assim a pronúncia, com sua mulher, Fanny, e Lloyd Osborne, filho dela de outro casamento. A correspondência de Stevenson, junto com certas observações em Um Capítulo sobre os Sonhos, revelam que ele estava atravessando dificuldades financeiras na época. Era escritor profissional desde os 21 anos, porém ainda dependia do pai, o que lhe causava preocupação. A história foi escrita com fins comerciais, para que ele pudesse pagar gente como Byles, o açougueiro. Foi seu primeiro trabalho realmente exitoso, ou seja, que fez sucesso. Ou seja, O Médico e o Monstro foi o grande sucesso, o grande primeiro sucesso da carreira de Robert Louis Stevenson. E havia também, segundo essa introdução do Robert Michael, uma espécie de tradição de alguns editores lá da Inglaterra de publicarem contos, histórias curtas, na época do Natal, mas que trouxessem um ar meio fantasmagórico, né? Meio assustador nas suas histórias. Algumas histórias que foram lançadas nessa época, tem algumas histórias do próprio Robert e também do Charles Dickens, que é outro autor super famoso, super importante na literatura inglesa. E aí, O Médico e o Monstro foi lançado também nesse período aí, no final do ano, com essa intenção de ser uma história de fim de ano, porém com um ar assustador. Num dos textos de apoio da edição da Antofágica, esse texto, no caso, escrito pela jornalista Cláudia Fusco, diz o seguinte, que eu também achei interessante trazer para vocês. O texto fala assim: dizem que a história por trás da origem de O Médico e o Monstro é quase tão fantástica quanto a substância que transforma o nobre e pacato Dr. Jekyll no infame Sr. Hyde. Olha o spoiler aí da história. Começa com um pesadelo interrompido pela esposa de Stevenson, Fanny, assustada com os gritos que o marido dava durante o sono. Ou seja, o Stevenson andava tendo pesadelos terríveis. Após confessar que estivera sonhando com, entre aspas, uma ótima história de bicho-papão, que viria a ser a cena de transformação de Jekyll em Hyde, o autor passou a trabalhar obsessivamente em um manuscrito que nasceria em questão de dias. A história se desenrola ainda mais. Esse manuscrito foi queimado pelo autor, a primeira versão de O Médico e o Monstro. Ou, segundo algumas interpretações, pode ter sido queimado pela própria Fanny, a esposa dele, que achava que o marido havia perdido a alegoria da narrativa. Seja como for, foi reescrito com o mesmo ímpeto apaixonado, para então ser metodicamente editado ao longo de 6 semanas. Seja qual for a história da origem de O Médico e o Monstro, uma coisa é certa: o sucesso de Stevenson foi avassalador. Lançado em janeiro de 1886, o livro teve mais de 40 mil exemplares vendidos em apenas 6 meses, se tornando uma obsessão no Reino Unido e depois no mundo. Bom, vamos então para a história de O Médico e o Monstro em si. Ela é contada ao longo de 10 capítulos, e já no comecinho a gente conhece então o personagem Sr. Utterson. Ele é um advogado, com diversos clientes, ali na região de Londres. É um homem, né, austero, com uma vida bem comum, bem normal, nada muito extravagante. E ele tem o hábito de passear aos domingos com o seu parente mais próximo ali, né? É um parente distante, mas ao mesmo tempo é a pessoa com quem ele mais tem contato, que é um personagem chamado Richard Enfield. Eles têm esse hábito de andar pelos bairros de Londres e numa determinada manhã eles passam por um bairro que tem uma construção entre lojas e prédios comerciais. E essa construção, que é meio soturna, eu vou ler a descrição dela para vocês. Numa dessas caminhadas, viram-se por acaso numa rua lateral de um movimentado bairro de Londres. A rua era pequena e bastante tranquila, conquanto nela houvesse grande atividade comercial nos dias úteis. Tem várias lojas ali naquela rua. E entre essas lojas está a seguinte construção. Ó. A 2 portas da esquina e à esquerda de quem segue para leste, a sequência de lojas era interrompida pela entrada de um pátio. E bem nesse ponto, a sinistra ala de um prédio se projetava sobre a rua. Tinha 2 andares, nenhuma janela e apenas uma porta no térreo, com a parede desbotada na parte superior, exibia todos os sinais de prolongada e sórdida negligência. Quando eles passam em frente a essa construção, a esse prédio, não muito agradável, o Enfield se lembra de uma história, de um ocorrido, de uma madrugada, em que ele estava voltando de uma viagem. Era por volta de 2 horas da manhã. Havia um silêncio, né? Afinal, era o meio da madrugada. E
O Enfield, esse personagem Enfield, ele estava com aquela ligeira atenção que a gente tem quando está na rua, com alguma preocupação de que algo possa acontecer. A gente fica até com a audição mais aguçada, né? Prestando atenção em todos os ruídos possíveis de uma aproximação indesejada, certo? E ele estava assim, nesse estado, indo para sua casa, sua residência, quando ele viu um homem com uma aparência grotesca, um homem baixo, meio manco e com um rosto bem, né, desagradável. Ele ir até uma criança, na verdade, uma criança estava vindo numa direção e esse homem vinha de uma outra direção. E quando eles se encontraram, né, quando eles se esbarraram, esse homem simplesmente agrediu a criança. O livro diz assim: e aí aconteceu a parte horrível, porque o homem pisoteou com toda a calma o corpo da criança e a deixou gritando no chão. Sem nenhum motivo. Esse homem, que vinha na direção contrária da direção de onde vinha a criança, a agrediu ali e começou a fazer coisas horríveis com ela. No final das contas, os familiares dessa criança aparecem para acudi-la, entre eles um médico, né, ali dessa família, e meio que tudo termina bem, entre aspas, porque esse homem que agrediu a criança, ele meio que aceita a ideia de pagar uma certa quantia para essa família, para que ela não vá a fundo na história, não acione a polícia, coisas do tipo. Esse homem, inclusive, leva alguns desses familiares e o Enfield, como testemunha, até a sua casa e diz para eles ficarem lá até amanhecer, para que haja uma garantia de que ele não vai desaparecer, não vai sumir por aí e que vai lhes dar o cheque com o valor necessário para que aquela situação toda seja resolvida. Sobre a aparência desse homem, o Enfield, durante a sua conversa com o Sr. Utterson, diz o seguinte: não é fácil de descrever. Há algo de errado com suas feições. Alguma coisa desagradável. Na verdade, detestável. Nunca vi um homem com quem eu tivesse antipatizado tanto, e apesar disso, nem sei porquê. Ele deve ter algum defeito. Dá uma forte impressão de possuir alguma deformidade, conquanto eu não saiba onde. Tem um aspecto incomum, mas nem por isso consigo dizer o que está fora do lugar. Não, senhor, não há maneira. Sou incapaz de descrevê-lo. E não porque me falha a memória, pois juro que posso visualizá-lo neste justo instante. Quanto a esse cheque, o Enfield, ele testemunha que nesse cheque, o nome que estava escrito nele, né, ou seja, de quem o dinheiro sairia, era de um outro homem, de uma outra pessoa. Uma pessoa, inclusive, muito respeitada ali naquela região. Um homem chamado Henry Jekyll, ou Jekyll, como eu preferi chamá-lo, né? Em vez de Jekyll, que eu vi no YouTube, que é a pronúncia correta. Ao se deparar com essa identidade, né, o dinheiro para pagar a família da garota, né, da criança agredida, sairia do bolso do Henry Jekyll. O Sr. Utterson, ele fica meio intrigado com isso, com essa situação. Porque não foi assim um roubo, ele está usando um cheque roubado de outra pessoa. Não, o Henry Jekyll estaria de acordo com aquela situação. Não haveria como esse outro homem ter acesso ao seu cheque. Ou seja, o Henry foi a pessoa que assinou ali, que fez, né, a descrição de tudo, tal, do valor e tudo mais, porque tem a letra dele tá ali naquele cheque. E aí o Sr. Utterson fica meio preocupado com isso. Ele pensa logo que esse outro homem poderia estar meio que chantageando ou tirando proveito do Henry Jekyll de algum motivo, por alguma razão. E tem outros detalhes também. Esse outro homem se chama Edward Hyde. A identidade dele, desse agressor dessa criança, é essa. E o Sr. Utterson meio que já o conhece de outros carnavais, porque o Sr. Utterson é advogado do Dr. Henry Jekyll. E ele tem um testamento desse doutor que diz que se alguma coisa acontecer com ele, por exemplo, se ele morrer, todo o dinheiro dele, todos os bens dele, que não é pouca coisa, teriam que ser entregues, né? Quem herdaria esse dinheiro seria esse homem, meio misterioso, meio desconhecido ali na região, chamado Edward Hyde. Ou se por acaso o médico desaparecesse, sumisse do mapa, evaporasse, também todos os bens dele, todo o dinheiro dele teria que ser entregue, né? Repassado para esse Edward Hyde. O Sr. Utterson, diante desse testamento, né, bem comum, ele já estava ali com algumas preocupações, né, de que algo estaria acontecendo com o Henry Jekyll, de que o conhecimento, né, a relação desse Hyde com o Jekyll não fosse uma relação assim muito amigável, de que alguma coisa ali por baixo dos panos
estaria meio que trazendo problemas para o Jekyll. Afinal de contas, o Hyde, ainda mais agora depois dessa história, não deve ser flor que se cheire, né? O Sr. Utterson já estava com a intenção de conhecer mais esse Hyde, esse Edward Hyde. Ele já estava ali com esses pensamentos de se aproximar, de compreender mais quem é essa pessoa. E agora, depois que ele escuta essa história do seu melhor amigo, né, do Enfield, aí mesmo que ele quer saber mais sobre esse homem, fazer uma investigação. E é o que ele faz. Ele volta até aquela rua para dar uma espiada, para ver se ele encontra o homem por ali, mas ele não está. Ele decide então falar com um outro médico que é amigo tanto dele, do Utterson, quanto do Jekyll, um médico chamado Dr. Lanyon. E esse médico diz que a relação dele com o Jekyll não anda muito bem. Eles já não se falam há muito tempo, porque o Jekyll meio que anda com umas atitudes estranhas. Ele anda meio ardio, meio grosseiro, meio afastado das pessoas e tem tomado também algumas decisões científicas não muito amigáveis, não muito respeitosas. Depois dessa conversa com o Dr. Lanyon, o Utterson decide então ir até a casa, até a residência do Jekyll, para procurá-lo e conversar, né? Ter algumas informações diretamente dele. Nessas investigações do Utterson, ele acaba encontrando então o Hyde, e a primeira conversa, o primeiro contato deles também não é muito amigável. O Hyde é meio arredio, ligeiramente ali, né, com uma atitude meio agressiva, quando é tocado no assunto de que a fama dele pela cidade não é lá muito boa. Ele diz que é um velho conhecido do Dr. Jekyll, e ao longo dessa conversa entre o Utterson e o Hyde meio que vai percebendo as entrelinhas do que o Utterson vai dizendo, das perguntas que ele faz, dos assuntos que ele toca, e no final da história, eles acabam tendo uma pequena rusga, um atrito ali no final dessa conversa, porque o Sr. Hyde pergunta de onde que o Utterson o conhece, como que ele ficou sabendo da sua existência. E o Utterson diz que quem comentou a respeito do Hyde foi o próprio Jekyll, que eles são amigos, né, são conhecidos. Porém, o Hyde meio que sugere que aquilo é uma mentira, o que de fato é, né? Mas como ele saberia que é uma mentira? Será que ele está meio preocupado com algumas coisas? E ele diz na lata do Sr. Utterson que ele é mentiroso, que ele está falando umas mentiras por ali. O Sr. Utterson, meio aborrecido com ele, diz assim: cuidado, essa linguagem não é apropriada. Ou seja, dizer que o Utterson é um mentiroso. E depois disso, o Hyde solta uma gargalhada, mais parecida com um rosnado de um cão feroz, e no momento seguinte, com extraordinária agilidade, destranca a porta da casa e desaparece no interior dela. Essa casa do Dr. Jekyll, por algum motivo, né, talvez uma coincidência, ela fica do outro lado da rua. Tem uma praça e ela fica, né, próxima a essa praça. E ela dá, a direção dela é exatamente contrária à direção da casa de onde o Hyde saiu na noite em que ele agrediu a criança. Ou seja, uma casa meio que dá de encontro à outra, só que na esquina seguinte, na rua seguinte. E isso já levanta algumas suspeitas ali na cabeça do Sr. Utterson também. Será que haveria uma ligação da casa com aquele prédio da rua de trás? Será que esse contato do Sr. Hyde com o Dr. Jekyll é mais comum, mais corriqueiro do que o Utterson imaginava? Será que, por exemplo, eles moram juntos? Qual seria a relação dos dois? Não satisfeito com o fim dessa conversa e tendo a mesma impressão que o Enfield teve do Hyde, de que ele é um homem meio grotesco, né? E que não é boa gente, o Utterson decide então falar com o mordomo do Jekyll, um senhor chamado Poe, para perguntar, né, como é que ele anda e tal e tudo mais. E nessa casa, inclusive, onde mora o Dr. Jekyll, existe uma parte da casa que é reservada para as questões médicas dele, né? Onde ele faz exames, faz alguns atendimentos, né, dos seus clientes e tudo mais. Esse local, essa ala da casa que o Dr. Jekyll usa para os seus trabalhos como médico, é chamada de sala de dissecção. E aí, durante essa conversa, o Utterson pergunta para o Poe o seguinte: vi o Sr. Hyde entrar pela antiga sala de dissecção, Poe, que é o mordomo. Isso está certo? Mesmo quando o Dr. Jekyll está fora, aquele homem, além de ter acesso à casa, também tem acesso ao local da casa que o Dr. Jekyll usa como trabalho, mesmo quando ele não está? E aí o mordomo responde: perfeitamente, meu senhor. O Sr. Hyde tem uma chave. Que tanta confiança é essa que o Dr. Jekyll tem dado para esse Hyde? O que está rolando entre eles? O Utterson, inclusive, expõe para o Poe, para o mordomo, esse pensamento. Ele diz assim: seu patrão parece depositar muita confiança naquele jovem. E o mordomo responde: é verdade, meu senhor.
realmente deposita. Nós todos temos ordens de obedecê-lo. Porém, sobre o Sr. Hyde, o mordomo também fala o seguinte, que ele quase nunca janta lá, naquela casa, e que ele é visto muito pouco naquele lado. Em geral, entra e sai pelo laboratório. Depois dessa conversa, o Utterson fica convencido de que tem caroço nesse angu. Tem alguma coisa ruim acontecendo aí. Que o Dr. Jekyll talvez esteja na mão de um malfeitor, de um bandido. Quando eles se encontram, quando o Utterson e o Jekyll finalmente têm ali uma conversa depois de todo esse atrito, de toda essa situação, aparentemente o Jekyll está bem, está vivendo tranquilamente. E ele se dá bem com o Sr. Hyde. Nessa conversa entre os dois amigos, o Utterson e o Jekyll, o doutor diz o seguinte: tenho de fato um grande interesse pelo pobre Hyde. Sei que você ouviu, pois me contou, e temo que ele tenha sido rude. Mas, sinceramente, tenho um grande interesse, um enorme interesse naquele jovem. E se eu morrer, Utterson, quero que me prometa que será paciente com ele e defenderá seus direitos. Acho que você faria isso se soubesse de tudo, e tiraria um peso de minha consciência se prometesse. Porque o Utterson questionou a respeito do testamento. Você tem certeza que vai deixar tudo seu para esse homem que apareceu há tão pouco tempo na sua vida e que aparentemente não é uma boa pessoa? Tem toda essa questão, né? Rondando aí a história. E tudo piora quando, numa certa noite, uma mulher, né, uma empregada, vê, através da sua janela, um assassinato acontecer. Um assassinato brutal, inclusive. Esse Hyde espanca um homem que, inclusive, é um político, é um homem importante, e o deixa ali numa situação de morte. E isso acontece sem nenhum motivo, nenhuma briga, não teve ali um porquê dele ter feito isso. Ele simplesmente encontrou com esse homem, né, na rua, à noite, e decidiu fazer isso. Vou dar um soquinho aqui, um chutinho acolá e deixar esse cara todo moído aqui. Essa morte brutal e tão violenta foi tão impactante que a mulher, né, a testemunha, que estava vendo tudo pela janela, sem ter o que fazer, né, ela até desmaia durante as agressões, de tão horríveis que foram. E a partir desse incidente, dessa situação, o Hyde fica foragido, ele desaparece, ele foge. Tá todo mundo procurando por ele, a polícia e também a sociedade como um todo, né, dali de Londres. Está todo mundo atrás dele, tanto a polícia, né, a Scotland Yard, quanto a sociedade em geral. Todo mundo quer que o homem que foi capaz de fazer algo tão covarde e tão brutal seja pego. Mas, meus amigos, além dessa reviravolta, virão muitas outras nessa história, tá? Já vou confessando isso pra vocês. O que eu posso dizer, até porque eu acho que eu já dei esse spoiler no comecinho do vídeo, é que há uma espécie de poção, uma bebida, um experimento científico do Dr. Jekyll que está causando alguns equívocos, algumas situações não muito agradáveis nessa trama. Mas o que de fato está rolando entre o médico e o monstro, eu não contaria aqui não. Apesar de que, na leitura daquele texto da Cláudia Fresco, eu falei o que está acontecendo. Eu acho que a maioria de vocês, né, que acompanham, né, e que leem bastante sobre o gênero horror, vocês já devem saber, né, do que se trata, do que está acontecendo por aqui. Mas deixarei nas entrelinhas aí, tá? Não darei o spoiler propriamente dito aqui nesse vídeo, apesar de que eu acho que eu já fiz isso, mas você que nunca leu, recomendo bastante que leia, que conheça essa história, O Médico e o Monstro. Inclusive, há muitos filmes, livros, peças, várias outras produções na cultura pop, seja no cinema, no teatro ou na televisão, que vieram, que foram inspiradas em O Médico e o Monstro. Há uma história famosíssima, por exemplo, né? Psicose. Tanto o livro quanto o filme bebem da fonte dessa história. É uma história bem curta, uma novela, como eu comentei com vocês, dá para ler numa tacada só. E os 2 capítulos finais são bem impactantes, né? Bem reveladores. E eu acredito que na época em que essa história foi lançada, foi a reviravolta das reviravoltas, hein? Então é isso, pessoal. O nosso papo de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra num próximo vídeo, numa próxima resenha. Muito obrigado você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like, que vai compartilhar com todo mundo que é fã de horror. E você que é inscrito, muito obrigado também por fazer parte da família Livro na Veia. Se ainda não faz, inscreva-se agora, porque, como você pode ter visto nesse vídeo, eu sempre trago dicas muito bacanas de leitura aqui no canal. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!